Vamos ao painel. O Boris já vai se posicionar. Então, para tratar sobre o panorama econômico e perspectivas para o setor de seguros, eu gostaria de convidar ao palco os painelistas. Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Aplausos, por favor, enquanto ele vem ao palco. Senhor Ivan Gontijo, diretor-presidente do Grupo Bradesco Seguros. Roberto Santos, diretor-presidente da Porto Seguro. E o presidente da Tóquio Marine, senhor Ferrara. Palmas, por favor, a todos os painelistas. Boa sorte. Não, por favor. Boris, o palco é seu. Precisando, eu tô aqui no canto. Muito obrigado. Bem-vindo aqui os meus amigos. Uma turma realmente da pesada. Responsabilidade super aumentada. Chegou aqui o nosso 100 Mundial. Bom dia. Tudo bem, Ferrara? Tudo certo? Não podia perder a oportunidade. Vamos nos acomodar. A minha função aqui é muito fácil, porque eu só tenho feras aqui do meu lado. E seria muita presunção da minha vida aproveitar o meu tempo para falar qualquer coisa. Eu vou entregar a vocês o desafio que vem pela frente e o corretor de seguros, mas eu queria dividir a angústia que nós estamos vivendo com esses tempos finalmente de final de pandemia, as suas consequências, essa guerra imbecil acontecendo no leste europeu, as oportunidades que vêm por aí para o corretor de seguros. Está aqui um grande economista e ele deve concordar. Eu não sou economista, sou um administrador, mas mercado é mercado, transferência de risco é transferência de risco, preço é preço, produto é produto. Encaixar toda essa equação para uma retomada brilhante aí e superar todos esses desafios, acho que é um compromisso de todos nós, seguradores, corretores, mas não deve ser uma coisa assim tão fácil, mas eu espero, ou mesmo que você que vai dar o tom aí, deixe a gente um pouco mais esperançoso. Eu costumo sempre dizer, ele faleceu esse ano, eu tinha um cliente muito amigo do meu pai, 40 anos de seguro comigo, e ele era um estudioso, ele era uma pessoa muito, não estudioso no sentido catedrático, mas da vida. E ele falava assim, desde dos tempos aí de revolução, tudo, ele sempre falava uma frase: o Brasil não acaba, o Brasil é muito grande, a força de consumo do Brasil é gigante, e o povo, os segurados, precisam dessa transferência de risco. Se não fosse essa transferência de risco, aí a gente estaria vivendo aí um amargor muito grande das coisas. Então é sobre esse incômodo, essa angústia que eu queria passar a palavra para você, Fábio, para a tua apresentação, e depois a gente vai ter a sequência, tá bom? Muito obrigado a todos aqui pela presença. Eu sei que muitos estão aqui pelo sorteio do carro, mas eu sei que muitos estão aqui por nossa causa, então, por favor, o público é teu. Bom, muito obrigado, bom dia a todos. Em nome do presidente José Roberto Tadros, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, gostaria de agradecer o convite ao presidente Armando, estar aqui compartilhar um pouco da nossa percepção, diante desses tempos difíceis. É incrível, como a gente sai de um problema e surge um problema novo, mas isso afeta o Brasil de qualquer forma. Aliás, um parênteses, eu gostaria de pedir o passador de slides para a apresentação, para a gente ganhar um pouco de dinamismo. E a gente vive, de fato, um momento de apreensão, diante do que está acontecendo. Superamos a pandemia, estamos superando a pandemia, essa que é a realidade. Eu conversava ali com o presidente Armando, parece que abriram-se aí as porteiras dos eventos, o que é um excelente sinal de que há uma retomada na normalidade da economia, apesar desses percalços que a gente está sujeito, Enfim, a economia é isso mesmo, é desafiador nesse aspecto, e ninguém entende mais de risco do que o segurador, do que o corretor de seguro, as seguradoras, Quer dizer, a gente vive momentos de risco. 2022 era um ano cercado já de incertezas no campo político, agora com esse conflito, enfim. Acho que é importante a gente avançar e dar uma olhada no que está acontecendo, num retrato recente
da nossa economia, para que a gente possa, assim, com base nesse retrato recente, projetar, né, o que vem pela frente. A gente veio de um período difícil, né, assim, eu brinco lá, meu filho tem 8 anos, ele disse que vai ser economista, mas acho que não vai ser, não. Daqui a 20, 30 anos, quando alguém olhar lá os gráficos da economia, enfim, dar uma olhada para trás na nossa história econômica, a gente vai ver que tem ali um corte muito profundo, né, na atividade econômica, no ano de 2020, certamente o mais desavisado vai perguntar o que aconteceu naquele ano, né? O que aconteceu para a economia afundar tanto quanto afundou, e não foi só no Brasil, foi no mundo todo, né? A pandemia está aí para já deixar uma cicatriz, né, na história econômica recente do país e do mundo. Claro que é um evento dramático, ninguém gostaria que isso tivesse ocorrido, mas vamos olhar pelo lado positivo, né, Boris? Assim, por mais triste que tenha sido, e os aspectos negativos dessa pandemia não se reduzem a um número, PIB, né? Aliás, hoje de manhã, agora há 23 minutos, o IBGE divulgou o PIB do ano passado, um número positivo, uma alta de 4,6%, portanto, aquela queda ali de 3,9% que a gente teve em 2020 foi superada no ano passado, né? Não resolveu todos os nossos problemas, mas ninguém esperava, no início de 2020, no início da crise sanitária, que a gente fosse passar por um momento tão difícil e se recuperar tão rapidamente. Então, houve uma retomada nessa perda, nesse buraco deixado pela pandemia, em 12 meses, que é um aspecto positivo. Uma recuperação em relação a quê? Em relação ao nível que se tinha antes da pandemia. Os problemas do Brasil, como eu disse, não acabaram. A gente teve lá em 2015 e 2016 uma recessão muito mais severa, muito mais... deixou uma herança negativa para a história econômica do Brasil, história recente. Foi uma queda de 3,5% no PIB em 2015, 3,3% em 2016, ou seja, aquele patamar lá de 2014, que antecedeu aquela recessão mais longa e mais profunda do que essa que nós acabamos de superar, esse buraco ficou. A gente ainda não conseguiu retomar o nível de atividade econômica que se tinha antes da pandemia. Ou seja, o Brasil tem uma estrada longa pela frente. 2017, 2018, 2019, a gente teve um crescimento aí médio nos últimos anos de 1%. A população cresce a uma taxa de 0,7% ao ano. Ou seja, a sensação de bem-estar de nós, brasileiros, ela não avança desde 2014, quer dizer, praticamente 8 anos. Ou seja, a gente não percebe o aumento de riqueza. Quando eu falo nós, somos todos nós mesmo, né? Bom, essa retomada ainda não veio, quer dizer, a recuperação daquele nível de atividade que se tinha antes da pandemia não veio. Confesso para vocês que acompanhar o setor de seguros não é fácil, não. O setor de seguros, a gente acompanha dados da indústria, do comércio, da agricultura, e se a gente tirar uma perspectiva histórica das pesquisas disponíveis no Brasil, no IBGE, nos outros institutos, a indústria já conta com uma pesquisa há 30 anos, acompanhamento de alta frequência, acompanhamento mensal. O comércio já acompanha há 20 anos a realidade mensal, né, das suas atividades, dos seus subsetores. O setor de serviços, de forma agregada, já conta com uma pesquisa há 10 anos. O setor de seguros, o setor de turismo, aliás, também com uma pesquisa há aproximadamente 10 anos. O setor de seguros tem uma dificuldade técnica mesmo de se acompanhar, de se padronizar um serviço para se acompanhar como que está evoluindo a atividade de seguros no Brasil. A vantagem, por outro lado, é que o seguro está em tudo. Está na agricultura, é o seguro da safra, a indústria, então, nem se fala, né? Impensável abrir uma indústria sem contar com uma série, com uma carteira de seguros. Está no comércio, está no setor de serviços, quando a gente viaja, faz um seguro viagem. Então, quando a gente olha a economia como um todo, ela própria é um termômetro do que é o setor de seguros. Ou seja, se a economia vai mal, seguramente o setor de seguros vai sofrer. Ele não está imune aos problemas inerentes à economia. E, obviamente, quando a economia cresce, o setor de seguros se desenvolve. E se desenvolveu muito no Brasil nos últimos anos. Todos nós passamos a observar uma variedade crescente de seguros, sobre a produção, sobre a propriedade, sobre a saúde, sobre as pessoas, enfim, a carteira de seguros se ampliou no Brasil, o que é um bom sinal
desenvolvimento da indústria de seguros no Brasil. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o comércio, vou puxar aqui um pouco a brasa para a minha sardinha, a gente vê que, de fato, houve aí, quando a gente compara com o período pré-pandemia, alguns setores se recuperaram, outros não. Setor, por exemplo, de farmácias, um consumo essencial, já conta aí com um crescimento de quase 20% em relação àquilo que se tinha em termos de vendas no período pré-pandemia. Já o setor de materiais de construção também, ontem a gente acompanhava, aí, fazia uma entrevista sobre o setor da construção. O setor da construção, um crescimento de 10% desde o início da pandemia, olhando o lado bom do comércio, o lado ruim, naturalmente, a gente tem setores de combustíveis, pegando os setores mais importantes do comércio, ainda devendo 12% para o período pré-pandemia, o setor de vestuário, muito importante também no comércio, uma queda de 7%, ou seja, quando a gente detalha o dado do comércio, a gente vê que a recuperação, ela de fato ocorreu, mas ela não é uma recuperação homogênea, ela varia de setor para setor, ela está muito associada à mudança de hábito do consumidor. Quem iria imaginar que as pessoas iriam demandar tanto material de construção, né? E curiosamente, quando a gente olha lá a inflação, os preços no varejo subiram 18%, os preços no atacado, material de construção, subiram nos últimos 12 meses 58%, ou seja, houve uma mudança significativa no hábito de consumo da população. Portanto, isso afetou o consumidor, né? Notícias boas, notícias ruins. A gente fechou o ano passado com uma inflação de mais de 10%, e que não ocorria lá desde aquela crise de 15 e 16, por motivos diferentes. Aquela inflação de 10,67 de 2015 se baseou em problemas internos nossos, praticamente, enquanto que essa de 10,06%, essa inflação de 2 dígitos novamente, ela está muito associada à disrupção das cadeias internacionais. O mundo todo hoje passa por um processo inflacionário. Os americanos estão apavorados com uma inflação de 7%, o Reino Unido com uma inflação de 5%, estão quase se pulando da ponte. Então, a gente aqui no Brasil, né, o Boris falava há pouco, né, que o Brasil se reinventa, né, a gente já teve uma inflação aqui de 80% ao mês, né, não faz tanto tempo assim. Então, essa geração que conviveu com o processo de estabilidade implementado pelo real, e nós, né, que pegamos aí um período de cruzado novo, de cruzeiro, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque já viu coisa pior, né? Claro que a gente quer que essa inflação caia, ela afeta o bolso do consumidor, ela afeta a economia, está toda interligada hoje, então ela não afeta só o comércio, ela afeta o setor de serviços, afeta a indústria, enfim, de um modo geral, a inflação é um péssimo negócio para um país que ainda luta para se desenvolver, como é o brasileiro. E por conta dessa inflação alta, o que o Banco Central faz? O Banco Central sobe os juros, né? Está aí o mercado imobiliário, né, por exemplo, que já experimenta uma desaceleração naquele processo de aquecimento, né, da demanda por imóveis. Isso, de fato, já começou a ocorrer. O crédito imobiliário está ficando um pouco mais caro. A Selic, lá no meio da pandemia, no meio do furacão, estava em 2%, agora está em 10,75%. A realidade, do ponto de vista do financiamento, é diferente. Como que isso afeta o comércio? O consumidor brasileiro não sabe o que é uma Selic de 10,75%, de 6%, de 80%, não sabe. Ele entra numa loja, nós entramos, né? Deixa eu me incluir. A gente entra numa loja, vai comprar uma geladeira, qual o valor da prestação que eu vou pagar nessa geladeira? É tanto. Cabe no orçamento? Eu levo. Não cabe, eu não levo. A decisão é muito simples assim. Então, a gente faz um termômetro lá na Confederação do acompanhamento do financiamento de um bem no comércio. Quer dizer, o sujeito pega R$1.000 emprestado, divide isso em 48 vezes, quanto que ele vai pagar no final do mês? Isso, obviamente, é uma simulação. Quase R$37 ele pagaria por mês. Olha o efeito dessa alta da Selic sobre o consumo. Está com maior prestação nesse tipo de exercício, vamos chamar assim, desde o início da pandemia. Ou seja, a realidade mudou. Então, na economia tem sempre isso. Tem o copo meio cheio, o copo meio vazio, e tem uma analogia, Boris, que eu prefiro, que é o seguinte: você cobra o pé e descobre a cabeça. Tem sempre um efeito colateral. E aí, claro, um problema que não vale a pena a gente detalhar aqui, mas enfim, é um problema sério que o Brasil passa, que é o problema do desemprego. Isso afeta as atividades, o consumo da população de um modo geral, e o consumo responde por 2/3 do PIB. Ou seja, 2/3 da geração anual de riquezas do país
está concentrada no consumo. Se o desemprego está alto, é difícil a gente ter aquela retomada vigorosa, embora a gente já observe aí um processo de desaceleração na taxa de desemprego no Brasil. Isso afetou o consumidor, afetou também as atividades empresariais de um modo geral. A gente viu o setor de serviços, né, no qual naturalmente a atividade de seguro se insere com uma recuperação de 7% desde o início da pandemia. A indústria está no 0 a 0, a gente costuma dizer, andando de lado, né? Já chegou até ensaiar uma recuperação, mas está ali no 0 a 0, uma queda de 1%. Varejo, menos 2%, e o setor de turismo, por motivos óbvios, né? Com um gap, uma defasagem de mais de 10% em relação ao nível de geração de receitas que se tinha antes da pandemia. Ou seja, essa recuperação ela é heterogênea mesmo. Isso não afeta só o resultado do dia a dia dos setores, isso afeta a confiança desses setores, e confiança é fundamental. Juros ajudam, preços ajudam, o mercado de trabalho ajuda, mas se o sujeito não tem confiança no governo, seja lá no que for, ele não consegue abrir uma fábrica, abrir uma loja no comércio, abrir uma empresa de turismo, por exemplo. É a confiança, da mesma forma que ficou uma cicatriz no nível de atividade, ficou uma cicatriz na confiança do empresário da indústria, do comércio, do setor de serviço no auge da pandemia. Houve um processo de recuperação, então, de certa forma, o empresário consegue antecipar os movimentos, né, da economia, quer dizer, a projeção dele para o que vem pela frente, às vezes é muito mais eficiente do que qualquer modelo estatístico aí para fazer a previsão do que vem pela frente. Não por acaso, quando a gente coloca eles lado a lado, a percepção é mais ou menos homogênea também. Um problema que a gente tem pela frente, inflação. A inflação realmente é um problema que a gente vai ter que contornar, e isso, infelizmente, vai sacrificar um pouco do crescimento econômico desse ano. No caso do comércio aqui, a gente tem em verde os preços no atacado. Quanto que o varejista pagou a mais para adquirir uma mercadoria para revenda? E quanto que ele repassou para o consumidor? No ano passado, a inflação no varejo foi de cerca de 12%, ou seja, nós, na média, ao entrarmos no estabelecimento comercial, nos deparamos com preços cerca de 12% mais altos. Acontece que a inflação no atacado foi o dobro disso, foi de cerca de 27%, 26,7%. Aliás, não foi 12%, foi 13,5% ali no varejo ampliado. Ou seja, aquele problema lá de materiais de construção, aquela alta no atacado de 58%, criou um problemaço para o varejista, porque ele, de certa forma, não pode passar para o consumidor uma alta de 60% nos preços. Então, isso é um problema que afetou todos os segmentos do comércio, um descasamento entre os preços no atacado e os preços no varejo. Bom, a atividade de seguros, obviamente, é uma atividade transversal, né, conforme eu falei, há uma dificuldade de se levantar alguns indicadores, mas eu trouxe aqui em primeira mão para esse evento um número que a gente vai divulgar na próxima semana, na próxima segunda-feira, mas com um recorte específico para o setor de seguros. É um termômetro muito interessante, não só para o comércio, para o setor de turismo, para a indústria, para a agricultura, que é o número de estabelecimentos comerciais. A gente falava tanto de confiança, né, para abrir um estabelecimento, na verdade, não um estabelecimento comercial, mas um estabelecimento prestador de serviços, nesse caso, é preciso muita confiança. Né? E o que a gente observou nos últimos trimestres foi ali, se a gente pegar os últimos 4 trimestres, ou seja, o ano de 2021, foram abertos no Brasil 5.200 estabelecimentos de seguro no ano passado. Então, um excelente termômetro daquela recuperação do PIB que foi divulgado hoje de manhã. Quer dizer, essa recuperação não se dá à toa. Né? Quer dizer, contratar exige confiança? Exige. Encomendar a mercadoria exige confiança? Exige. Mas abrir um estabelecimento é algo muito mais complexo. Como não poderia deixar de ser, 95% desses estabelecimentos de seguros abertos no ano passado foram micro e pequenos estabelecimentos. Isso acontece em todas as atividades econômicas, praticamente, na indústria um pouco menos, mas no comércio, serviços, de modo geral, esse é o recorte padrão. E um sinal da robustez na recuperação da indústria de seguros, vamos dizer assim, é que essa abertura de 5.200 estabelecimentos esteve presente em todos os estados, em todas as 27 unidades da federação. O saldo entre abertura e fechamento de estabelecimentos de seguradoras, de modo geral, ficou positivo. Isso dá uma ideia
da confiança, né, e de como esse processo de recuperação ele foi bastante disseminado no ano passado. Para fechar aqui a apresentação, já estou aqui esgotando o tempo, um pouco da perspectiva para esse ano, algumas são nossas, outras não. Em termos de PIB, a gente tinha uma previsão de 4,7%, não deu tempo de eu atualizar a previsão, que saiu, o dado saiu hoje de manhã, deu 4,6%, aumento de 2021 no PIB. Para esse ano de 2022, projeção de 0,3%. Essa previsão não é minha, a previsão nossa é de cerca de 0,5%, mas, ou seja, isso dá uma ideia de que vai ser um ano difícil, mas ainda assim, apesar de tudo que está acontecendo, expectativa de um ano de crescimento. Taxa de desocupação deve cair, mas não vai cair muito. Esse ano está com um problema conjuntural no mercado de trabalho, mas tem um problema estrutural no mercado de trabalho também. Não vou desenvolver aqui, mas temos até para um outro seminário, quer dizer, o mercado de trabalho no Brasil precisa se desenvolver também. Isso tem reflexo na massa de rendimentos, ou seja, toda aquela soma de recursos disponíveis, por exemplo, para consumo, deve ficar praticamente estável em relação ao ano passado. Concessão de crédito, que no ano passado cresceu mais de 20%, esse ano deve crescer um pouco menos, em termos de projetamos aí 8% de crescimento. Bom, diante da alta da Selic, não deixa de ser uma boa notícia também. IPCA deve ser menor, mas eu tenho uma certa preocupação em relação ao desdobramento dessa crise no leste europeu. Quer dizer, isso pode ter um impacto e essa expectativa de inflação pode acabar sendo um pouco corrigida para cima por causa do reajuste no preço do petróleo, trigo, milho e fertilizante. Já está ocorrendo, principalmente no caso do petróleo e do trigo. Preço ao produtor, aquela inflação no atacado, tende a ser menor esse ano também, até porque a economia deve crescer num ritmo mais lento. Preços no varejo também deve acompanhar essa tendência, não vão crescer 12%, 13%. Uma inflação no varejo um pouco menor também, obviamente, afetada. A economia está toda interligada. Quando o petróleo sobe, o varejo sente. E a nossa expectativa é de que as vendas no varejo cresçam 1,4% esse ano. Portanto, um crescimento muito parecido com o do ano passado. Então, para finalizar de fato, quer dizer, a perspectiva para 2022, apesar dos percalços, é positivo. Por mais que essa crise nos afete, né, essa crise no leste europeu nos afete de forma significativa. A gente vem de uma crise que já durava 2 anos, a pandemia tomou o mundo todo, e, enfim, já era um ano também marcado pela incerteza eleitoral. Então, apesar de todas as dificuldades inerentes ao ano de 2022, sem dúvida alguma, quando a gente olha no retrovisor, a gente vê lá um passado recente um pouco mais negativo do que o atual. Então, com base nesse ligeiro otimismo, Boris, eu gostaria de passar a palavra ao próximo palestrante e agradecer mais uma vez ao presidente Armando. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, por essa pequena aula magna aí, fazendo uma introdução desse cenário econômico. Roberto, agora é com você. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho, né, o setor de seguros e o corretor, as perspectivas, realidades, previsões, né? Eu queria saber como é que a Porto Seguro enxerga todo esse cenário aí, por favor, a palavra é tua. Ok. Bom dia, Boris. Bom dia a todos os colegas aqui da mesa, do palco. Bom dia a todos e todas presentes aqui no nosso lindo evento, né? É interessante ver aqui a palestra do Fábio, né? E antes de mais nada, eu queria até colocar para o Fábio que seria importante uma aproximação maior, talvez, da CNC, da CNSEG, da própria FENACOR. Nós temos muitos indicativos do mercado, que eu acho que pode ser muito útil para esse acompanhamento por parte da CNC. E o indicador que você mostrou de estabelecimentos, confesso que fiquei muito curioso e um pouco até surpreso, porque com o evento da pandemia, a gente percebeu, eu conversava ainda há pouco com o Ivan sobre isso, um movimento das seguradoras e principalmente dos corretores de seguros, inclusive, deixando, por conta do aprendizado do isolamento social, que começaram a trabalhar nas suas residências, muitos corretores deixaram de ficar no escritório e indo para as suas residências. Então, me surpreendeu um pouco o aumento dos estabelecimentos, né? Quer dizer, no mínimo curioso. Eu acho que então tem uma oportunidade grande aqui de uma aproximação da CNC e da FENACOR e da CNSEG, para que a gente possa
dar mais visibilidade da nossa indústria, né? É mais um órgão importante que pode fazer esse papel de comunicação, que é tão importante para a gente, né? Bom, você falou bastante de economia, eu não posso deixar de falar um pouquinho também, mas pretendo dar um pouco de mais ênfase das perspectivas para o setor de seguros também, tentando fazer um paralelo. Ontem alguém brincou, o Márcio falou da palavra, o Márcio sempre fala da palavra resiliente, né? Mas é importante citar isso, eu gosto dessa palavra, porque mostra como o mercado de seguros consegue se adaptar às adversidades, né? Veja, a gente vinha de um setor de juros elevadíssimos, muito mais próximo da Venezuela do que de uma Suíça. De repente, a gente saiu de lá de mais de 2 dígitos para 2% de taxa Selic, e o mercado conseguiu surfar nisso aí normalmente, né? Porque as seguradoras, claro, com taxas de juros elevadas, têm um rendimento financeiro muito importante. Mas, com a queda da taxa de juros, as seguradoras precisaram se reinventar e cuidar bastante do seu resultado operacional, né? E isso foi um aprendizado muito importante. E aí fica aqui uma mensagem, até um cuidado para as seguradoras nesse momento em que a taxa de juros volta a crescer, né? De que a gente não pode esquecer desse aprendizado, da importância do resultado operacional, né? Eu converso muito com analistas do mercado, até por conta de uma atribuição que eu tenho na Porto, de além de ser o CEO da empresa, eu também sou o diretor de RI, e o mercado tem uma leitura de que se a taxa de juros sobe, as seguradoras ganham muito dinheiro, se a taxa de juros cai, o mercado perde dinheiro, né? Então fica uma preocupação, juros subiu, vai começar uma guerra de preços e as seguradoras vão perder dinheiro e tal. Então não é mais assim que a coisa acontece, né? Então tem todo um aprendizado. Agora, a leitura importante também, você comentou aqui, e eu concordo totalmente, Fábio, que quando a taxa de juros sobe, é ruim para a economia, né? Você tem um aperto na economia. E quando a economia, como você falou, não vai bem, a procura pelo nosso produto também diminui. Então também tem um desafio aqui, né? Muito grande. Não é tão simples assim para as seguradoras quando o mercado de juros cresce. A economia vai mal, o mercado de seguros vai mal. Se a economia vai bem, as pessoas procuram mais pelos nossos produtos, e com isso a indústria cresce, né? Então isso representa essa resiliência do mercado, né? Se a taxa de juros cai, a gente ganha no resultado operacional, vende mais. Se sobe, tem a questão do resultado financeiro, mas com essa lição do resultado operacional, mas tem um aperto na economia, que não é bom para a gente, né? Bom, prosseguindo aqui, eu estou em uma colinha aqui de alguns tópicos que eu não queria deixar de passar aqui hoje, que é a questão do legado da pandemia, que a gente não pode deixar de falar. Muito se fala sobre isso, mas eu destaco dois aspectos, né? O primeiro, eu abordei um pouquinho sobre a questão dos estabelecimentos comerciais, que são os modelos híbridos de trabalho, né? Nada vai ser mais igual como no passado, né? Eu mesmo conversava ainda há pouco com o Ivan aqui, né? Ivan também, carioca da Gema, eu também sou, moro em São Paulo, minha base está aqui, mas falei para ele, poxa, eu acho que provavelmente devo antecipar meus planos em função do modelo híbrido, e até de ficar com uma agendinha maior no Rio e trabalhar remotamente lá e ficar no bate-volta da ponte aérea, porque justamente o modelo remoto de trabalho permite esse tipo de mudança. Então, algo muito importante e que também, de alguma forma, você mostrou aqui um dado importante, que é a questão do consumo de combustível, né? Isso tem a ver com o modelo híbrido de trabalho, né? O deslocamento das pessoas nas cidades não é o mesmo de antes, por conta justamente da questão do trabalho remoto, né? Imagina, o Ferrara também está ali, ele deve trabalhar em casa alguns dias na semana, né? Aí o potente fica na garagem e não consome tanto, né? Tem também ali naquele detalhe ali, ainda muito incipiente, mas o carro elétrico também já chegando, também mexendo nesse indicador, né? E o outro ponto importante aqui, eu acho que talvez o mais importante de novo, de todos, é a questão da proximidade com o risco, né? Já falamos muito disso ontem também aqui. A população percebeu a necessidade de ter proteção, e a nossa indústria é isso. O que a gente vende é proteção. Diante de uma pandemia, né, com a gravidade que foi, obviamente as pessoas perceberam a necessidade de contratar seguros. Em especial, 2 deles são talvez os mais procurados, e que
o legado fica daqui para frente por conta dessa questão do conceito de proteção, que são os seguros de vida e os seguros residenciais, né? Normalmente a gente sabe que a maior parte dos países desenvolvidos no mercado de seguro, com a maior participação do PIB, são países que já passaram por guerras, né? Então a gente está vendo essa guerra agora da Ucrânia e Rússia aí, passou por guerra, tem o risco está próximo, o risco de vida, e aí a procura por proteção aumenta bastante. Então, é isso que talvez sejam os dois grandes legados, né? E o indicador que chamou a atenção ali, quer dizer, que você mostrou ali, que a indústria que mais cresceu, né, foi farmácia, né? Medicamentos e farmácia. E eu acho que tem um pouco a ver também com isso, né? As pessoas ficam mais doentes, procuram proteção, e proteção através de remédio também, né? Muita gente pirando, inclusive, por conta dessa situação do isolamento. Então, isso, eu acho que são os reflexos da pandemia, reflexos positivos e alguns reflexos negativos também, mas precisa saber conviver com isso. E aí eu já sigo agora para um outro tópico, pegando um gancho, de também o que aconteceu durante a pandemia foi o desenvolvimento do mercado de seguros em 2 anos, foi feito coisas de 10 anos. Eu olho lá para dentro da Porto Seguro, nós tínhamos uma agenda de transformação digital, e o que a gente conseguiu fazer nesses 2 anos, assim, foi algo impensável, né? Então, acho que a transformação digital avançou demais. E tem uma questão que é muito importante da transformação digital. Eu canso de dizer na companhia que a transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mudança de mindset, de como você pensar na construção de jornadas, né? E é curioso, né? Quando a gente olha para o mercado de seguros, eu vejo o seguinte: normalmente nós, seguradores, construíamos jornadas pensando nas nossas necessidades. Você cria lá uma jornada, um processo, e a gente pensava como é que aquilo funciona para a seguradora, mas não pensava no corretor e no cliente. E aí, olhando assim, você vê o seguinte: mas o corretor de seguros, ele já sempre construiu jornadas pensando na necessidade do consumidor final, do cliente, do segurado, né? Então, tem um aprendizado muito grande aqui, e principalmente porque, para construir essas jornadas, eu sempre uso 3 palavrinhas. Você tem que pensar em simplicidade, fazer as coisas serem fáceis. Não adianta construir nada complexo para o corretor ou para o cliente, que não funciona. A segunda palavrinha é velocidade, tem que ser rápido, isso também não dá. Ninguém tem tempo hoje para ficar demorando num processo. E, por último, resolubilidade. Não adianta construir nenhum processo, nenhuma jornada que não resolva, que não atenda o que o cliente, o corretor está buscando, né? Então, é algo que a gente tem praticado muito na Porto Seguro, e eu sou hoje, dentro da Porto Seguro, o principal sponsor da transformação digital da companhia. Mudando de tópico aqui ainda também, eu acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a questão do Open Insurance. E perspectivas do setor de seguros, Débora, eu não posso falar nesse assunto, eu sou um dos caras que mais tem, desde o início, se preocupado com esse assunto, e eu trago 2 aspectos aqui. O primeiro já foi muito falado, não quero bater muito, sobre o Frankenstein, né? O tal do CISS, até agora não sei que bicho é esse, totalmente marginal, a base do Decreto-Lei 73, não está dentro da regra, está fora. É uma preocupação, temos que entender isso. Não sei que canal de distribuição é isso, não sei como é que isso vai funcionar. Não imagino o segurado procurar SISS para fazer seguro, se ele tem o corretor de seguros que cuida dele, que atende a jornada dele. Então, acho que é desnecessário falar sobre isso, nós estamos agindo. Mas eu queria falar também sobre a jornada de construção desse tal de Open Insurance, né? Eu tenho chamado a atenção para os colegas das seguradoras sobre como isso está sendo construído, né? E aqui eu abro um parêntese, né? Eu estou num momento muito feliz sabendo dessa transformação, dessa mudança agora na SUSEP, porque saímos de uma administração onde não tinha muito diálogo, né? Diálogo tem 2 pessoas falarem, um fala, o outro escuta e desenvolve-se uma ideia. A gente falava, mas não tinha eco muito e não desenvolvia ideia. Então vejam vocês que nós temos que construir, por exemplo, APIs, que são pontes de tecnologia para poder construir o Open Insurance para todos os ramos de seguro, inclusive para risco nuclear, para risco de petróleo. Eu não consigo imaginar um cliente de risco nuclear querer usar Open Insurance para tratar disso. E aqui eu chamo a atenção para os custos que estão sendo envolvidos nessa construção. Só lá na nossa Porto Seguro, até agora, não construímos praticamente nada, só aquela fase 1, já gastamos alguma coisa em torno de 4 a 5 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro que vira despesa administrativa
virando despesa administrativa, vai para o preço e aí o cliente paga a conta. Então, eu como disse, estou num momento muito positivo, muito esperançoso com a nova gestão, porque eu não tenho a menor dúvida que a gente confia na nova gestão e que e o Camilo tem falado muito sobre isso, meu colega Camilo, que ele está muito aberto ao diálogo. Então, tem que ter o bom senso. E aqui até, em público, faço até uma proposta. Quer avançar com o Open Insurance? Avançamos, mas vamos fazer primeiro automóvel, vida individual e residencial. Depois faz as outras coisas. Mas já construir APIs para todos os ramos de seguro é uma loucura total, né? E se a gente não fizer, a gente toma multa. Então, é um negócio bem complicado. Meu tempo aqui já está esgotando também, mas eu queria falar com duas coisinhas rápidas aqui. Primeiro, sobre canal de distribuição, né? Muito se falou aqui ontem, o Armando, o próprio Camilo, né? sobre a importância do papel do corretor de seguros. Eu acho que a gente passou aqui uma fase muito difícil durante alguns anos, em que se questionou muito o papel do corretor. E nós, lá na Porto Seguro, sempre fomos muito firmes na nossa crença sobre a importância e a eficiência e eficácia do canal, né? E isso, nós temos alguns indícios agora concretos no Brasil e no mundo da eficiência do canal corretor. Chama atenção, por exemplo, para duas empresas seguradoras nativas digitais que foram criadas nos Estados Unidos para trabalhar através de canal de venda direta somente, e em junho do ano passado jogaram a toalha e estão trabalhando através de corretores, que é a Metromile e a Lemonade. Então, acho que isso é um ponto marcante, muito interessante, né? E no Brasil também temos algumas aqui, insurtechs, inclusive, que fazem parte lá do sandbox da SUSEP, que também já estão se abrindo para o canal corretor de seguros. Então, eu acho que essa fase, Boris, antiga, que a gente passou aqui, perigosa, muito chata, de questionar o papel do corretor, ficou para trás. O corretor de seguros é o mais eficiente, melhor canal de distribuição do mercado de seguros, sem sombra de dúvidas, tá? E para terminar aqui, eu queria dizer que... Obrigado. Eu ainda tenho aqui 1 minuto e 30, Boris, vou tentar cumprir aqui. Eu queria falar só um pouquinho sobre o que nós chamamos lá na Porto Seguro de nossa nova temporada, né? Então, a Porto Seguro, ela já há algum tempo, ela deixou de ser apenas uma seguradora. Ela é mais que uma seguradora. Nós nos organizamos no ano passado em 4 verticais de negócio: uma vertical de seguros, uma vertical de negócios financeiros, uma vertical de saúde e uma vertical de serviços. Mas eu chamo a atenção aqui que em todas essas verticais, o canal prioritário para a distribuição dos nossos produtos é o corretor de seguros. Então, a Porto ela é pioneira na criação de negócios diferentes, seguros, para serem distribuídos pelo corretor de seguros. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Porto e acreditar no canal corretor para tudo isso. E termino aqui falando, né, simplesmente uma frase que nós chamamos lá, que é a essência da nossa Porto Seguro, que é ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas, em especial para os corretores de seguros dos nossos clientes. Muito obrigado. Faltam 29 segundos, estou terminando aqui. Obrigado. O Roberto garantiu para mim que ele não estourava o tempo, e realmente não estourou, e eu já fico contente lá. Eu vi o Ivan já com o reloginho na mão, está colando o relógio lá. Ivan, por favor, o público, e olha o tamanho da nossa plateia. Subiu a régua, Ivan, subiu a régua do tempo aqui, do tempo. Então está transferindo. Eu quero ver depois com o Ferrara, mas eu tô pagando para ver. Mas vamos lá, Ivan, a palavra é tua, para essa plateia aqui gigante, para esse horário. Posso só interromper um minutinho? Por favor. Pessoal, vocês estão gostando? O conteúdo está incrível, não está? Isso porque é o nosso primeiro painel do dia. Antes de passar a palavra ao Ivan, eu gostaria, por favor, que nós baixássemos as luzes. Eu quero convidar a todos para olharem para o telão. Temos um vídeo institucional da Bradesco Seguros. Por favor, diretor, pode rodar. A Bradesco Seguros está ao seu lado, proporcionando tranquilidade em momentos mais especiais. No nascimento do filho, na realização de um sonho, na compra da casa ou do primeiro carro. Está junto das pessoas em cada etapa da vida. Na garantia de um sorriso alegre e saudável. E na busca por um futuro pleno e mais tranquilo. Estamos presentes por todo o país, atendendo diferentes perfis, apoiando a cultura e estimulando a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. Muito prazer. Somos a Bradesco Seguros.
Temos orgulho de fazer parte da vida das pessoas. Afinal, proteger é nossa maior missão. Bradesco Seguros, com você sempre. Muito bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos, especialmente ao Boris, que está comandando aqui o nosso painel, ao Fábio, economista da CNC, ao Ferrari e ao Roberto Santos, colegas de primeira hora, e eu queria agradecer muito a possibilidade de estar junto com vocês dois, debatendo aqui um tema tão interessante. Vocês são colegas e representam aquilo que há de mais importante dentro do mercado, junto com outros colegas que aqui estão presentes. Eu queria dizer para vocês que, de uma forma um pouco resumida, mas alguns pontos que me chamaram a atenção, e eu procurarei não ser repetitivo, porque o Roberto foi muito claro na sua apresentação, e o nosso economista trouxe dados e informações que realmente dizem respeito ao nosso dia a dia do mercado segurador, né? Nós estamos próximos a completar 2 anos de pandemia, né? Então nós não podemos deixar de olhar para esse período que antecedeu ao início dessa pandemia. E obviamente, nós aprendemos muito com a pandemia, né? O mercado segurador, o Márcio falou, o Roberto falou e vários outros falaram aqui, né? E com certeza essa palavra será repetida por várias vezes, porque ela corresponde à realidade. O mercado segurador foi altamente resiliente, ele teve capacidade de se ajustar a este momento de uma forma fantástica. E aí, o corretor foi fundamental nesse sentido. Não fosse o corretor acompanhar esta resiliência e se ajustar e se adaptar, nós não teríamos condições de atender ao nosso cliente na sua plenitude, né? Num olhar prospectivo, nós temos uma guerra no leste europeu e, obviamente, ainda necessitamos de um pouco mais de visualização para podermos ter algum tipo de conclusão sobre o que nos espera em 2022, não é? Um ano altamente desafiador, saindo de uma pandemia, ingressando neste período de guerra, mas, obviamente, com um olhar prospectivo positivo para o ano de 2022. Os desafios que nos foram impostos pela Covid, né, levaram a vários setores a repensar as suas estratégias, e o Roberto foi muito claro nas estratégias que o grupo que ele preside ajustou e se adaptou dentro de novos mindsets, e isso ocorreu com o mercado como um todo, né? E, acima de tudo, eu acho que nós tivemos não só perdas durante a pandemia, as perdas foram muito grandes, foram muito relevantes, né? Não só quantitativamente, quanto qualitativamente. Mas também nós tivemos aprendizados que foram muito importantes e relevantes para o mercado, né? O mercado passou a ser olhado de uma maneira diferente. Nós próprios passamos a nos olhar. As relações pessoais, elas se mudaram. A relação com o nosso próximo, com a nossa comunidade, ela passou a ser diferente, né? Porque nós passamos a viver um momento de intranquilidade com a nossa saúde, com a nossa vida e com a nossa residência, né? A preocupação de proteção, ela passou a ser maior, né? E é esse sentido de proteção que eu queria muito deixar claro aqui na mente de cada um dos senhores e das senhoras. Este olhar para a proteção como um todo. O Roberto citou alguns exemplos, e eu concordo plenamente com ele, quando ele fala do desejo da população em ter o seu seguro de vida, do desejo da população de ter o seu plano de saúde, do desejo da proteção para a sua residência, porque, afinal de contas, né, assim como ele vai passar mais tempos em Niterói, parabéns pela decisão, e eu também pretendo passar mais tempo no Rio de Janeiro, na minha residência, cada um de nós passou a ter um olhar diferente para a sua residência. E aí o sentido de proteção
às nossas residências, na preservação das nossas residências, é fundamental. Então, esses 3 tipos de seguro passaram a ser fundamentais, passaram a ser objeto de desejo por parte da sociedade. E eu acho que esse aqui é um ponto importante. E o nosso mercado tem uma característica muito importante, que eu chamaria até especial atenção do nosso economista, né, e dos senhores e das senhoras, que é a perenidade. Os números do nosso mercado demonstram claramente que nós viemos para ficar. Nós não estamos aqui de passagem. Os grupos, as empresas de seguro que estão aqui representadas, elas vieram para ficar e terem um sentido de plenitude, de perenidade, né? Eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo, do Grupo Bradesco Seguros, que nada mais são do que números que refletem o mercado de seguro, né? Nós temos 293 bilhões de reais em provisões técnicas. Nós atendemos cerca de 30 milhões de segurados no Brasil. Isso demonstra a pujança do mercado segurador, o sentido de perenidade. Produtos como plano de saúde, como seguro de vida, como previdência, que são produtos perenes, produtos de um tempo maior, eles demandam justamente empresas como aquelas que estão aqui representadas nesse congresso, que têm um sentido de perenidade e dão conforto e tranquilidade, não só para o cliente adquirir, mas para vocês, como canal de distribuição, poderem oferecer a esses clientes esse conforto e essa tranquilidade. Evidentemente que a atuação do corretor, ela é fundamental e ela é preponderante. O Roberto falou muito bem, o canal do corretor é o canal que o mercado segurador apostou, aposta e apostará. O que trouxe o mercado segurador a números pujantes, como esse que nós experimentamos atualmente, foram os corretores, foi o canal de distribuição dos corretores. E é este mesmo canal que vai nos levar para o futuro. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E nós do Grupo Bradesco Seguros reafirmamos aqui o nosso compromisso com o corretor. Não só para a venda, e eu aproveito para dar aqui um spoiler aos senhores e às senhoras, não só para vender os nossos produtos de seguro, vida, a própria previdência, o próprio plano de saúde, mas também produtos ligados à área financeira, como, por exemplo, o consórcio. Vocês serão a nossa prioridade no consórcio também, para distribuir os nossos produtos. Então, essa importância e a relevância do trabalho e da atuação de cada um de vocês, ela é fundamental para o nosso negócio, para a perenidade do nosso negócio. A consultoria, o conhecimento técnico de vocês, ele é fundamental. E ele é fundamental não é só na aproximação das partes. Se é verdade que nós estamos buscando o cliente-centrismo, não é menos verdade que nós estamos buscando também a figura do corretor para uma aproximação, para um conhecimento, para um aperfeiçoamento da relação com este cliente final. E vocês são importantes e fundamentais para nos dar os insiders, para nos dar os feedbacks, para que nós possamos aprimorar os nossos produtos. Este ano, o Grupo Bradesco Seguros, de 2021, lançou cerca de 15 produtos novos. Isso foi fruto de quê? De demandas, de conversas, de diálogos com os corretores e com os clientes para sentir a necessidade do cliente e poder atender a este cliente na sua plenitude. E vocês, corretores, são importantes não é só na aproximação das partes, não é só para trazer essas informações e esses insiders, mas, acima de tudo, vocês são importantes e relevantes no momento que ocorre o sinistro. Porque é aí que o aconselhamento e a consultoria do corretor se mostra verdadeiramente importante e relevante, não só para defender os interesses do segurado, do seu cliente, mas, acima de tudo, para poder fazer o interface com o seu conhecimento, com a sua consultoria, com a sua assessoria junto à seguradora.
Nós trabalhamos com cerca de 30 mil corretores no Brasil inteiro e continuaremos, daremos continuidade a esse processo ao longo do período. O corretor, como eu disse, é o principal elo e nós estamos trabalhando em termos de tecnologias e de ferramentas analíticas para permitir que o corretor possa executar esse serviço da melhor forma, da forma mais rápida e da forma mais segura. Esse é o nosso grande objetivo. Neste ano de 2022, em termos do digital, tecnologia, a que o Roberto se referiu, nós do Grupo Bradesco Seguros estaremos investindo algo em torno de R$1 bilhão. E isso será focado principalmente na melhoria do relacionamento com o corretor, para viabilizar os negócios através do corretor e facilitar, trazer ferramentas que possam dar condições, oferecer as melhores condições para que o corretor possa oferecer os nossos produtos aos seus clientes. E eu trago aqui apenas 2 exemplos. O portal de novos negócios que nós lançamos e, acima de tudo, a nova plataforma de capacitação da nossa Universeg. Eu chamo a especial atenção dos senhores e das senhoras. Entrem nessa plataforma, foi um investimento que nós fizemos e ela é a mais ampla possível e vai oferecer aos senhores e senhoras corretoras uma situação completa de informações, uma gama completa de informações no sistema de treinamento. Eu acredito muito no treinamento. Eu acho que é uma forma de viabilizar, é uma forma de concretizar negócios e nós estamos investindo bastante também nesta parte. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é para os números, olhando de uma forma prospectiva, e tudo dependendo, obviamente, de como a economia vai se colocar, porque, como aqueles que me antecederam colocaram, nós vamos precisar, obviamente, ver como a economia vai reagir a esta guerra, né, e ao fim da pandemia, né, para que possamos ter um olhar mais translúcido e um olhar mais claro sobre os próximos movimentos. Mas o nosso olhar é muito otimista, é extremamente positivo. Os números que a CNSEG traz, dentro de uma visão otimista, com 2 dígitos de crescimento, são aqueles que nós acreditamos. Nós acreditamos, assim como a CNSEG, num crescimento otimista de cerca de 2 dígitos para 2022. Nós temos capacidade, nós temos produtos e, acima de tudo, nós temos hoje uma condição diferenciada para aportar os nossos produtos junto aos nossos clientes, né? O total de brasileiros hoje atendidos, né, nos mais variados segmentos, se nós formos procurar o segmento de seguros, crescimento de 12%, seguro de pessoas, crescimento de 18%, o seguro de danos, uma alta de 14%, tudo isso nos dá um alento e uma condição diferenciada para acreditarmos na indústria, na pujança da indústria de seguros, né? Para que os senhores tenham uma ideia de números, nós do Grupo Bradesco Seguros, nós crescemos em 2021, ao longo de toda uma pandemia, nós conseguimos crescer em faturamento 10%, o que faz com que nós tenhamos tido a experiência, né, de um faturamento de 80 bilhões de reais ao longo de 2021. Isso demonstra a pujança do mercado como um todo, né? A eficácia do multirramo, que a grande maioria das seguradoras está buscando, ela é uma condição diferenciada, não só para vocês como canal de distribuição, mas, acima de tudo, na capacidade de retenção do nosso cliente. Tão importante quanto ter a visão de cliente-centrismo é a capacidade que nós, seguradores, temos que ter de seduzir a vocês, corretores, para mostrar os benefícios e os pontos positivos dos nossos produtos nos mais variados ramos. O cenário para a economia de 2022 é um cenário desafiador, é um cenário que ainda carece de uma visibilidade maior,
mas neste momento nós enxergamos o mercado, além de cauteloso, seletivo, o que faz com que nos dê uma segurança ainda maior para o nosso mercado. Mesmo diante das perspectivas para 2022, nós estamos otimistas e, acima de tudo, investindo nas insurtechs como forma de trazer uma nova forma de negócio, um novo olhar sobre o negócio e, acima de tudo, com o objetivo de ganhar rapidez e celeridade no processo decisório. Essa dinâmica é uma dinâmica que veio para ficar. Então, se eu pudesse resumir aqui os pontos que me chamam mais a atenção no aspecto econômico e que envolvem o mercado segurador, eu diria que eles são 5. Primeiro, a demonstração de força do nosso setor ficou clara durante a pandemia e ela se perpetuará no tempo ao longo de 2022. Nós não temos a menor dúvida quanto a isso, e o sentido de proteção da sociedade deve ser cada vez mais desenvolvido. A capacidade de reinvenção do nosso mercado é fundamental para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E só vamos fazê-lo se fizermos em conjunto com os corretores, que é o nosso principal canal de distribuição. A importância de vocês, corretores, nesse processo é essencial para compreender o novo cliente, as novas necessidades que esse novo cliente tem e levar até ele um produto mais adequado às suas necessidades. Os números que confirmam esse nosso momento do mercado com crescimento de 2 dígitos nos dão a certeza, a segurança e a tranquilidade para atravessarmos esses momentos tortuosos que com certeza virão ao longo de 2022. Mas as perspectivas são positivas e temos plena confiança de que aquilo que nos trouxe, eu enfatizo uma vez mais para concluir, aquilo que nos trouxe até aqui é aquilo que nos levará para o futuro. Com toda a modernidade, com todas as mudanças, com todos os ajustes, nós temos que ter a consciência de que aquilo que nos trouxe é aquilo que vai nos dar sustentação para o nosso futuro. Desejo a todos muita saúde, muito e mais sucesso a cada um de vocês e, acima de tudo, que nós continuemos a ter a proteção divina para que possamos dar continuidade a este belo trabalho, a este importante e relevante trabalho de levar proteção à sociedade. Muito obrigado a cada um de vocês, corretores, muito obrigado aos presidentes dos sindicatos e da federação, que têm apoiado o mercado segurador em todas as demandas que nós necessitamos. E que tenhamos aí um excelente dia, excelentes painéis e excelentes discussões e, acima de tudo, que nós tenhamos um excelente relacionamento nesses dias ao longo deste congresso. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Ferrara, é um congresso nacional, mas nós estamos perdendo dos cariocas. Vai lá, Banda Belo, dá o teu recado, por favor. Isso. O Roberto e o Ivan falaram que são cariocas da gema, né? Eu e o Boris somos paulistanos da Lapa, meu. Não tem jeito, é Lapa, tá certo? E eu sou palmeirense de coração aqui, como todos sabem. Fui em Dubai, voltei triste, mas nessa quarta-feira saí feliz do Allianz Parque lá, viu? Olha, gente, vamos falar um pouco aqui sobre o mercado, aproveitar que o Fábio comentou, né, sobre as várias indústrias. E aí, Fábio, esse número aqui, eu gostaria que você desse uma olhadinha, principalmente aí, nesses comentários iniciais. Dá uma olhada aí, aqui eu faço um comparativo do crescimento da indústria de seguros com o PIB nominal. PIB nominal, entenda-se, grosso modo, seria a somatória da inflação mais o PIB real. Quando a gente ouve falar o país cresceu 3%, na prática, ele cresceu 3% acima da inflação. Perfeito? Você tem a inflação de 5%,
e fala-se que o país cresceu 3%, na prática o crescimento nominal foi de 8%. Foi 3% o crescimento real, mais 5% da inflação. Se vocês olharem aqui, a barra verde é o crescimento do nosso mercado e a barra ao lado é o crescimento do PIB nominal. Nesses últimos 10 anos, a nossa indústria, gente, cresceu sempre acima do PIB nominal. Sempre cresceu acima do PIB nominal. Com exceção de 3 anos, 2015, 2016 e praticamente 2021, que ficou elas por elas. Em 2021, o PIB nominal foi de 14,8% e a nossa indústria, sem contar a Previdência e Saúde, aqui eu estou pegando ramos elementares mais vida, risco, cresceu 14,5%. Agora, olha nesse número aqui em cima, não sei se dá, não dá para ver aqui, esse número aqui em cima, olha, o crescimento nominal do PIB foi de 67,2%, mas na prática, o crescimento real, isso é uma notícia triste para nós, né, gente, brasileiros, né? O PIB real, o crescimento real do Brasil nos últimos 10 anos foi de 3,4%. Em 10 anos, gente. Desde 2011 ali, ó, né? 2011 até 2021, o Brasil todo cresceu somente 3,4%. E a indústria securitária, o crescimento nominal foi de 130% contra 67% do PIB, mas o crescimento da nossa indústria, o crescimento real foi de 57%. Então, enquanto o país cresceu só 3,4%, Fábio, a indústria de seguros cresceu estrondosos 57%. Isso é um motivo de muito orgulho para todos nós, seguradores e corretores aqui presentes. Uma outra informação que você colocou aí, Fábio, que me chamou a atenção, você colocou que a indústria de serviços cresceu, né? Serviços, né? Cresceu 7%, a indústria de varejo foi menos 1%, turismo foi menos 11%, né? Puxa vida, a gente cresceu aqui esses 14,5% que você está vendo aí, tá certo? Então coloque aí na CNC, o que eu quero dizer com esse gráfico aqui, gente, por que eu coloquei isso aqui? Porque é uma coisa que me incomoda todos os anos, sabe? Todos os anos os meus japoneses querem saber quanto que a companhia vai crescer. E se eles olham notícias que chegam do Brasil, eles sempre acham que a gente vai patinar. Mas o que eu quero dizer com esse gráfico aqui, gente, é que não há uma correlação, essa aqui é a verdade, com o crescimento da economia. Não sei, confesso para vocês, é uma incerteza que eu tenho, viu? O que vai acontecer com essa guerra iminente que está por aí, tá certo? Eu não sei qual é a consequência disso, eu nunca vivi um momento desse. Mas, se as coisas mantiverem-se como todos os anos, independente das incertezas que nós temos econômicas nesse ano, das incertezas políticas que nós temos esse ano, eu tenho certeza que esse mercado continuará crescendo e crescendo forte. Não há essa correlação direta com a economia ou com a política. Esse gráfico contra números não há argumentos, contra fatos não há argumentos. Esse gráfico mostra bem claramente isso que eu estou falando a vocês aqui. O próximo slide, gente, eu quero falar um pouco sobre os sinais positivos para o crescimento e a retomada da atividade econômica, né? A gente tem aí um arrefecimento da pandemia, né, que está normalizando praticamente todas as cadeias produtivas, isso é ótimo para nós. Banco Central projeta uma redução da inflação, daqueles 10,4% que foi o ano passado, para 5,6%, aí eu coloco uma interrogação. Fábio aqui, que é o economista aqui da vez, não sei se é possível fazer esse 5,6%, Flávio, com essas mudanças que estão havendo lá na Ucrânia, essa coisa toda, não sei o que pode acontecer para nós aqui, mas no último boletim do Banco Central, 11 de fevereiro, a projeção é de 5,6%, e a projeção aqui, ó, na linha do agronegócio, o PIB deve crescer somente 0,3%. Bom, para um PIB que nos últimos 3 anos cresceu na prática 3,5%, 3,4%, crescer 0,3%. Então, o PIB nominal, então, 5,6% de inflação, mais 0,3% de PIB nominal, estamos falando que o PIB nominal esse ano vai ser 5,9%. Daqui a um ano, quando a gente estiver reunido novamente, aposto com vocês que a nossa indústria vai crescer muito mais que esses 5,9%. Escreve aí, gente. Daqui a um ano vocês me cobrem isso.
E o que o Banco Central fala também, que o agronegócio vai ser, sim, a principal engrenagem da economia do país. Para vocês terem uma ideia, eles projetam que o PIB do agro deve crescer 3%, o PIB do agronegócio. O PIB de serviços crescer 0,5% e a indústria, infelizmente, decresce 0,6%. No todo, como cada indústria dessa tem um peso diferente na balança brasileira, no todo dá só 0,3%. E também, uma coisa que afeta a todos nós aqui, há um crescimento esperado na produção e licenciamento de veículos. A Anfávia projeta para esse ano um crescimento de 9,4% aí na última linha desse slide, ou seja, atingir 2,4% de veículos vendidos esse ano, né? Agora isso, acho que aí o Roberto deve ter noção exata. Eu acho que o ano que nós atingimos o pico deve ter sido algo em torno de 3,2 milhões, Roberto. Acho que foi em 2015, eu não tenho certeza. 3,2 milhões. Estamos longe do pico de venda de veículos, mas esse ano vai crescer 9,4 em relação ao ano passado. Ou seja, deveremos atingir 2,4 milhões de veículos vendidos. Com relação a expectativas e desafios, aqui é o grande desafio nosso, né, gente? A gente aposta na regularização do fornecimento de semicondutores que normalmente são produzidos em Taiwan. Taiwan é a grande produtora de semicondutores, se bem que Taiwan também está sendo cercada lá por navios chineses. A coisa é complicada, né, gente? Então não sei o que pode acontecer com Taiwan também. Por que semicondutores? Porque durante a pandemia, esses produtores de semicondutores acabaram desenvolvendo chips para produtos eletrônicos que vendiam, que eram praticamente televisores, computadores, jogos eletrônicos, e pararam de produzir produtos eletrônicos para a indústria automobilística, porque não havia demanda. Em 2 anos houve uma redução significativa na venda de automóveis. Conclusão, hoje a indústria automobilística tem automóvel e tem demanda, tem uma demanda reprimida. A gente não está fazendo seguro de carro novo porque não está havendo entrega de carro novo, essa que é a verdade. A demanda existe, mas não tem chip para colocar nesses carros e poder entregar ao público consumidor aqui no Brasil. Isso não é só no Brasil que está acontecendo, não. Quando eu falo com meus colegas de outros países, em 46 países que a Tóquio Marine tem presença, todos estão enfrentando o mesmo problema. Isso é um efeito da pandemia. Mas a gente acredita que esse desarranjo na produção que houve em vários segmentos durante a pandemia, esse desarranjo com a estabilização ou com a eliminação da pandemia, com a redução dos problemas da pandemia, com certeza esse desarranjo volta a se organizar novamente e a gente volta a ter os mesmos níveis de produtividade que tínhamos no passado. Também a gente é um desafio para todos nós, aqui do mercado, para nós seguradores e vocês corretores também, normalizar os níveis de sinistralidade, né? Através do controle da pandemia e o fim do período de chuvas mais intensas. A gente espera que agora, final de março, termine aí o período de chuvas no Brasil. A gente espera que os níveis de sinistralidade, especificamente na carteira de automóveis, voltem a níveis históricos, né? Porque quer queira ou quer não, gente, durante a pandemia, muitos carros, devido a lockdown, muitos carros ficaram parados. O que aconteceu? Houve uma redução, sim, de preços entre nós seguradores para poder manter a competitividade de vendas, e o que estamos enfrentando hoje é um tsunami de sinistralidade muito alta, com ondas de 30 metros e que vem engolindo todo mundo. Então, o que acontece? Agora, passando o período de chuvas, que a gente estima agora no final de março, então a gente acredita que provavelmente no segundo semestre desse ano, não sei o que o Roberto pensa aí também na carteira de automóvel, Roberto, eu acredito que no segundo semestre a sinistralidade deve começar a voltar a patamares mais históricos, aí em torno de 58% e tudo mais. Hoje está batendo aí 70%, fácil, né? E o terceiro grande desafio, acho que o Roberto deve estar enfrentando isso também, o Ivan também lá na parte de prestação de serviços de assistência 24 horas, né? Todos nós entendemos essa dificuldade, estamos conscientes dessa dificuldade, de que os nossos serviços de prestação de serviços 24 horas, nesse momento, está deixando a desejar. Na verdade, começou a melhorar agora.
É um desafio para todos nós, gente. Entre esses desarranjos que eu comentei com vocês, um dos desarranjos foi na rede de prestadores de serviços. Muita gente quebrou. Hoje a rede de prestadores ela é muito menor do que era há 2 anos atrás, porque muita gente quebrou durante os lockdowns. Durante o lockdown, deixou de fazer serviço, essas empresas faliram, gente, né? Aí, para ajudar, o diesel subiu só 76% nos últimos anos, no último ano, só 76%, por uma inflação de 10%, o diesel subiu 76%, aí os guincheiros vêm para a gente e pedem aumento de preço. Poxa, meu tsunami de sinistro está lá em cima, se eu aumentar preço ainda para os guincheiros, piora mais ainda a sinistralidade. Para não piorar mais ainda, se eu pioro mais ainda a sinistralidade, eu tenho que aumentar preço. Se eu aumentar preço, vocês deixam de vender ou o teu cliente deixa de comprar. É um ajuste fino que nós temos que fazer em função dos desarranjos oriundos da pandemia. Esse é um reflexo da pandemia. Então a gente está trabalhando forte junto com a FENACOR, junto com a FENSEG, no sentido de trabalhar melhor a questão da retomada, da qualidade na prestação de serviços, e peço um pouco mais de paciência a todos vocês. Chegaremos lá, com certeza, gente. Juntos chegaremos lá. Próximo slide, eu quero falar um pouco dos novos riscos que estão à nossa frente. Tenho 2 minutos só. Novos riscos e oportunidades para todos nós, né? Hoje todo mundo fala em ESG, né? Em sustentabilidade, em ambiente. Lembrando para vocês, corretores, que todos nós, seguradores, temos aí produtos para riscos ambientais. Coloquem isso no seu pipeline, no seu portfólio de produtos a ser oferecido. Fale com o seu gerente de conta, o seu gerente lá da sua sucursal, para entender exatamente o que é o RC ambiental. Tem aqui uma oportunidade grande de vocês diversificarem a sua carteira, porque todos falam em ESG hoje, em todos os segmentos. Riscos cibernéticos, não precisa nem dizer, né, gente? Riscos cibernéticos, para quem não sabe, a Rússia ela tem auto-expertise em produção de pessoas de tecnologia, e são os chamados hackers éticos. Muitos de nós compramos serviços, ou comprávamos serviços da Rússia para eles atacarem o nosso site e dizer para a gente onde havia vulnerabilidades, tá certo? Conclusão, eles têm sim expertise para invasão de sites no mundo inteiro. E o que vem acontecendo com esses riscos cibernéticos, muitas empresas estão perdendo produção por conta do seu ambiente estar fora do ar, né? Semana passada, acho que foi semana passada, lojas americanas ficou aí 3, 4 dias fora do ar. Nesse momento, lá no Japão, a Toyota está com a produção parada há 4 dias. A Toyota com a produção parada há 4 dias. Imagina quanto que a Toyota deixa de ganhar dinheiro em 4 dias de produção parada. Então, riscos cibernéticos é outro produto, gente, que vocês, corretores, eu peço, coloquem aí no seu portfólio de produtos, né? Olhem isso com carinho. Também tem aí as circulares que a SUSEP emitiu, algumas delas são boas, gente. Nem tudo que a SUSEP fez é para se jogar fora, não é isso. Temos aí a circular 621, seguro de danos, e a circular 639 de automóvel, que permite a nós, seguradores, termos uma flexibilidade maior de criação de produtos, combinando coberturas de ramos diferentes, e no segmento de automóvel, propiciando o desenvolvimento de produtos que caibam no bolso do seu cliente. Com isso, gente, a gente consegue produzir produtos de automóvel, e um que nós, aproveitar o momento, acabamos de lançar um produto chamado Auto Econômico. Para quem não conhece, procure olhar. É um produto que cabe no bolso daquele cliente que está no entry-level da sociedade brasileira. De repente, a gente pode, através desses novos produtos, motivados pelas circulares 621 e 639, trazer consumidores novos para o nosso mercado e assim aumentar o bolo securitário em relação ao PIB brasileiro. Porém, tem outras resoluções da SUSEP, da CNSP, que o Roberto bem lembrou, que é o Open Insurance, né, com a resolução 415. E o Open Insurance, né, Roberto, a gente estava falando nos bastidores, eu acho que Open Insurance já é um trem que partiu. Esse a gente vai ter que conviver com ele. Talvez temos que conviver com ele, não sei. Eu entendo que é um trem que já partiu, viu, Roberto? Esse aí não tem volta.
Esse é que nem Palmeiras e Chelsea, não tem como voltar, não tem, já foi, Agora, e custa, você falou 4, 5 milhões, eu acho que também, no nosso caso, é por aí também. Mas isso estou falando só de Open Insurance, hein? Se eu falar de todas as resoluções que a última gestão da SUSEP colocou, multiplica esse número aí por um 4, 5, fácil, para atender todas as circulares. Quando a gente fala na resolução 429, SISS, e aí eu ponho exclamação, interrogação, eu compartilho com você, viu, Roberto? A SISS, até hoje eu não entendi essa porra aí, não entendi, cara, não entendi esse troço. Roberto, não entendi esse troço. Como o Ivan não falou disso, eu acho que o Ivan entende dessa rosca, nós vamos conversar lá fora. Eu não entendo esse troço aí. Então, eu não sei se está ele está aí, né, o Camilo. Ô, Camilo, levanta o braço, você está aí, Camilo? Você está, né? Aê, Camilo, olha essa rosca aí, SSS. Pô, ninguém entende esse troço aí, cara. Isso aqui é um novo modelo de distribuição, para vocês corretores aí, é um novo modelo de distribuição que foi colocado aí pela gestão anterior, e que, sinceramente, nosso mercado não precisa desse novo modelo de distribuição, é muito bem atendido através de vocês, corretores, e nós não entendemos isso. Olha, vou concluir aqui, porque tem muita coisa aqui, 15 minutos para mim não dá, Boris, puta que eu pariu. Nós combinamos. Pô, é sacanagem isso aqui, pô. Transformação digital, não vou falar nada, a gente vem usando, acho que todo o mercado segurador vem usando inteligência artificial em sinistros, precificação em jurídico contencioso, não dá tempo de explicar isso não. A pandemia e o home office gerou e continuará gerando, gente, uma alta demanda pelos seguros de vida e residencial, acho que o Ivan falou que o vida cresceu 18%, né? E o residencial vem crescendo barbaramente também. Para quem não tem residencial no seu portfólio aí, olhem isso com carinho, porque está sendo uma demanda, né? Eu gostaria de falar aqui, esse aqui é o slide 5, aí, como nós enxergamos o corretor nesse cenário pós-pandemia. Eu entendo que o corretor, cada vez mais, ele é um corretor protagonista e empreendedor, né? É capaz de diversificar a sua carteira e aumentar a sua força de vendas, através da angariação dos consultores de negócios ou prepostos. Eu vejo os corretores colegas lá do Nordeste trabalham muito com prepostos, né? São empreendedores natos, o pessoal do Nordeste. O pessoal do Sul já é um pouco mais avesso a prepostos, né? Nós criamos recentemente aí uma solução sistêmica de consultores de negócios, meio copiando aí a XP, que tem os seus consultores, né? Criamos um consultor de negócio que é para permitir a você, corretor, cadastrar pessoas do seu relacionamento para ajudá-los a vender seguros. E aí você decide com ele o quanto da sua comissão você quer dividir com essa pessoa que está vendendo. Normalmente, você tem aí no mercado um monte de gente, principalmente com fechamentos de agências bancárias, e gente que tem networking, tem muita gente que conhece muito cliente que de repente, colegas de vocês, parentes de vocês, que vocês poderiam empregá-los, não CLT, mas empregá-los através do que eles venderem parte da sua comissão, e a gente desenvolveu um sistema chamado consultor de negócios para você administrar esse povo que poderia estar aumentando a sua força de vendas, né? Não precisa falar que os corretores também passaram durante a pandemia a fazer uso intenso das tecnologias e redes sociais para potencializar os seus negócios e principalmente sem fronteiras, né, gente? O que essa pandemia trouxe de legal no nosso segmento, e principalmente a vocês corretores, é que vocês perceberam que a resiliência que tanto foi falada aqui e a tecnologia que as seguradoras colocaram à disposição de vocês corretores está permitindo a vocês corretores ampliarem a sua fronteira. Não necessariamente vender só na região que você está acostumado, mas ampliar isso até para o Brasil inteiro. A tecnologia permite esse alcance de vendas para vocês corretores, e as redes sociais permitem vocês ampliarem as suas fronteiras de trabalho. E para nós aqui, o corretor, ele é fundamental, gente, vocês são fundamentais. Como a venda é consultiva,
vocês já fazem uma pré-seleção natural desse cliente quando trazem para nós, seguradores. Eu coloco aqui como uma mitigação do risco de fraude. Vocês são importantíssimos para nós nesse conceito de ajudar na boa gestão dos sinistros e da fraude. E o corretor sempre foi a voz do cliente dentro da seguradora. A gente não tem a menor dúvida disso, e vocês continuam e continuarão a ser, como todos aqui disseram, o principal canal de distribuição para todos nós seguradores, independentes de SISS ou de novas seguradoras eminentemente digitais que não utilizam-se de corretores. Vocês, corretores, e nós seguradores somos eternamente agradecidos a vocês. Essa indústria só cresceu esses 65%, enquanto que o Brasil cresceu 3,5%, que eu falei, graças a vocês, corretores, que nos dão esse apoio. Obrigado. E eu queria terminar dizendo assim, né, que vamos juntos, né, gente, crescer também esse ano 2 dígitos no mercado segurador, no nosso mercado. Eu tenho certeza absoluta. Crescemos 14,5% no ano passado, vamos crescer 2 dígitos esse ano, eu não tenho a menor dúvida. Contamos com todos vocês, gente. Obrigado. Um abraço. Bom, aqueles que apostaram que o Ferrari ia cumprir o prazo, perderam, obviamente, nós já sabemos isso, mas muito obrigado pela apresentação. Gente, rapidinho, nós estamos encaminhando aqui para o nosso final. Nós, como atrasamos pelo Fernando que estava dormindo lá o sorteio, nós não vamos ter o tempo de perguntas e respostas, mas eu acertei aqui gentilmente com a produção. Eu quero propor aqui realmente um pinga-fogo, um toma lá da cá, um toca-me voe, para cada um pontinho só, mas tem que ser vapt-vupt para não deixar essa sede de que nós não entregamos o que nós combinamos, tá bom? Fábio, eu vou começar com você. Fábio, eu te dou uma vela só. Você acende essa vela para a inflação, para a eleição, para o cenário externo. Para quem você acende uma vela para dar certo e prejudicar menos ainda o nosso país? Mas tem que ser vapt-vupt. Sem dúvida alguma, para o cenário externo. E isso é o que tem maior chance de impactar negativamente a economia e corroer esse cenário otimista, né? Que a gente pegar as expectativas, né, para cada ano do crescimento da economia brasileira, nos últimos 10 anos, em 8 oportunidades as nossas expectativas foram frustradas. Então, nós somos um povo otimista por natureza. E a expectativa de crescimento para esse ano, conforme a gente viu, o Ferrara, né, confirmou os números, 0,3%, 0,5%. Se a gente tiver um agravamento da crise lá fora, a bomba provavelmente não vai chegar aqui. Mas a economia vai ser abalada porque a economia está toda integrada. Então, acenderia a vela para contornar essa crise externa. Ok. Roberto, os 4 pilares da Porto, com certeza, têm como objetivo final, ou desafio, eu diria final, o aumento de número de clientes da própria corporação. O corretor de seguros tem que seguir o mesmo exemplo, ele tem que fixar os seus pilares adicionais para trazer mais clientes para a sua carteira e praticar o upsell. Seria um bom conselho que você daria? Sim, Boris, eu acho que cada um tem que montar a sua estratégia. A Porto escolheu o caminho do crescimento, estabeleceu uma meta de dobrar a quantidade de clientes, mas mais importante até do que dobrar a quantidade de clientes, é a oportunidade que nós temos de fazer venda cruzada, né? Eu costumo dizer que na Porto Seguro nós temos um pré-sal dentro de casa, nós temos 11.700.000 clientes com uma penetração por CPF muito baixa, muito pequena. E a gente conta com o corretor para fazer parte dessa estratégia e fazer esse caminho de crescimento junto com a gente. Obrigado, Roberto. Ivan. Tem que falar claramente para o corretor aqui presente, ou quem está nos assistindo por aí, que se a gente não vender seguro de vida, a XP vai vender, tem outros ratinhos olhando para o nosso queijo, tem bancos digitais que vão entrar na nossa área, tem que dar uma corda no pessoal, né? Isso que o Roberto falou de mais seguros por CPF, é a mensagem que você vai praticar na Bradesco, para que o corretor entre nesse desafio com os novos produtos que você vai trazer para o corretor? Sem sombra de dúvida, Boris. Nós temos que olhar para a base que nós temos, principalmente a base que nós temos agregada ao banco, né, que nós temos um potencial muito grande para crescer. E o crescimento que nós estamos estimando, o corretor ele é fundamental.
E os leads que são passados para os corretores são justamente com base nessas informações, para que eles possam, obviamente, comercializar o produto certo para o cliente adequado, atendendo às necessidades daquele cliente. Agora, aumentar essa base é um outro desafio que nós temos, sem sombra de dúvida. E aí, como o mercado como um todo, nós só conseguiremos uma penetração maior se tivermos uma base maior. E a exploração dessa base é que vai nos permitir, obviamente, um crescimento mais acentuado no ano de 2022 e nos vindouros também. Ok, obrigado. Ferrara, primeiro, parabéns por ter assumido aqui a dificuldade da assistência. É um problema grande, atinge todos os seguradores aqui presentes, mas é legal. E também obrigado por reconhecer que o Sincors, a Fenacor e a CNSEG estão conversando de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. Mas eu queria ter um compromisso aqui também, que você, conhecendo você como eu conheço, também começasse a olhar para o resseguro. Já existe um problema latente também na colocação de riscos que deu uma mexida muito grande nos últimos tempos e vários corretores vieram falar aqui comigo também e eu tenho medo que a gente perca contas conquistadas de muitos anos e é um problema que vai bater na porta de cada um de nós corretores. Nós podemos contar com a tua participação pessoal e da Tóquio e buscar a solução para esse problema? Olha, tá saindo som? Alô? Olha, o Boris, o resseguro é um problema, assim, que complicou-se cada vez mais durante a pandemia, né? Hoje, a Tóquio, você sabe, a Tóquio, uma parte da carteira, a gente tem hoje nós somos aí, cabeça a cabeça aí com outras seguradoras, primeiro e segundo lugar na área que a gente chama de produtos para pessoa jurídica, produtos empresariais. A Tóquio é muito forte nisso, né? Praticamente a gente vem crescendo forte nesse segmento. E essa área demanda muito resseguro. E nós estamos sofrendo, sim, também com a falta de resseguro, principalmente para muitas indústrias de risco no Brasil, né? Indústrias que fazem armários de madeira, colchões e tudo mais, a gente tem sentido falta disso. O que está sendo feito, e o Felipe é quem coordena essa área para nós, é falando inclusive com as nossas resseguradoras no exterior para ver o apetite delas de também entrarem nesse segmento. Porque isso é uma forma da gente também dividir o risco aqui com não só resseguradoras, mas também falar com outras seguradoras no Brasil para fazer co-seguro também. Isso é um desafio nosso. Aliás, foi até bom você comentar isso, porque seria um quarto desafio grande que a gente deveria ter colocado naquele slide lá, além da assistência 24 horas, a questão do resseguro. Isso é um desafio, mas tem um compromisso nosso. Uma das vantagens que nós temos é que a gente tem resseguradora no grupo, claro, e podemos usá-la dependendo do apetite que elas têm pela operação brasileira, obviamente. Okay. Mas vamos trabalhar forte nisso, sim. Obrigado mais uma vez. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui desse nosso primeiro painel. Quero agradecer a cada um de vocês o brilhantismo, a tranquilidade, a amizade aqui, né? Um diálogo muito franco. Fábio, muito obrigado. Ferrara, Roberto, Ivan, muito obrigado, tá bom? Gente, nós vamos continuar agora, nós temos um sorteio. Vou chamar a Jéssica aqui, com toda a simpatia, para dar sequência. E a vocês, muito obrigado. Por favor, uma salva de palmas aos nossos convidados.